Fala galera, tudo bem? Bom, então dando continuidade aí nos nossos estudos, ok? Hoje a ideia aqui é a gente resolver 5 exercícios, tá? De geradores elétricos, ok? Vamos lá então arrebentar aí nesses exercícios, hein? Bom, então a gente vai começar aqui com o exercício 4, ok? Da FAMERP 2018. E está dizendo para nós, quando um gerador de força eletromotriz de 12 volts, ele é ligado a um resistor R de resistência de 5,8 ohms, uma corrente elétrica I de intensidade de 2 ampere circuita pelo circuito, ok? Então a gente tem uma corrente I aqui de 2,0 ampere, tá? Temos um resistor aqui de 5,8 ohms e aqui um FEM, né? Uma força eletromotriz, ok? A gente chama de FEM, de 12 volts. Bom, primeira coisa aqui então, vamos calcular qual que é a diferença de potencial aqui do nosso circuito, ok? E para isso a gente tem então a nossa famosa fórmula aí, né, de U igual a R vezes I, certo? E aí onde fala que U é o nosso DDP, né, que é o nosso diferencial de potencial. Vou marcar aqui DDP, tá? Então vamos lá. A nossa corrente, então, é de 2 ampere e o nosso resistor ali de 5,8 ohms, ok? Então, portanto, o nosso U aqui vai ser igual a 5,8 vezes 2 ampere. Então, a gente vai ter aqui um diferencial de potencial aqui de 11,6 volts, ok? Então, esse é o nosso diferencial aí de potencial do nosso circuito. Agora, o que a gente vai precisar calcular agora? A gente precisa, né, através da equação do gerador, aí a gente vai descobrir, então, qual que é a resistência interna dele, ok? Então, pela equação do gerador, nós temos que U é igual a Epsilon, que é a força motriz, ok? Então, U é igual a Epsilon, né, menos, ok? R vezes I. É o R'inho, tá, galera? Então, quando a gente coloca o R'inho, lembra? É o resistor que está aqui dentro, né, do nosso gerador aqui, ok? O R'ão a gente vai chamar aqui da nossa resistência do nosso circuito. E o R'inho aqui, então, ele já vem aí dentro do nosso gerador. Bom, vamos lá. Então, já que a gente vai achar o R'inho aqui, vamos substituir. Qual que é o nosso U, né? Então, vai ser a tensão aqui, 11,6, que é igual ao E, tá? Que é o Epsilon, ou que é o nosso FEM, tá? A nossa força eletromotriz aí do nosso gerador, que é 12 menos o R'inho, que é o que a gente vai achar, vezes a intensidade da corrente, que é então 2 ampere. Tudo bem? Bom, a gente pode, né? Vamos isolar o R aqui agora, ok? Para isso, a gente pode subtrair o menos 12. Então, ficaria aqui 11,6 menos 12, ok? Igual a 2R, tudo bem? R vezes 2, 2R. Então, 11,6 menos 12 vai nos dar menos 0,4, tudo bem? Opa, aqui faltou o sinalzinho de menos, né? Igual a menos 2R. Portanto, aí a gente pode colocar aqui R é igual a 0,4 menos 2, que aí vai dar, né, um valor de, um valor de R aí de 0,20 ohms. Tudo bem? Chique? Portanto, aqui a nossa letrinha B, 0,20 ohms. Chique? Vamos lá para o segundo. Ok? Vamos lá? Bom,
vamos no nosso segundo exercício, né? Ele é o 6 da apostila aqui. Então vamos lá, um gerador de força eletromotriz 16 volts é percorrido por uma corrente de 2 A e a potência dissipada pela resistência interna dele é 12 watts. Determine a potência útil fornecida ao circuito, ok? Então a gente tem aqui que a nossa potência dissipada é igual ao R, ok? Vezes I ao quadrado. Não lembra, né? Que o R ele é a resistência interna aí do nosso gerador elétrico. Bom, a potência dissipada aqui então é 12 watts, tá? Que é igual ao R que a gente quer achar, vezes a corrente ao quadrado, que é 2 ao quadrado, né? 2 ampere ao quadrado. Bom, vamos lá, 12 é igual então a 4R. Divide tudo por 4, ok? Então o R vai ser igual a 12 dividido por 4, o R vai ser igual a 3 ohms. Bom, agora, né, de acordo aí com a equação do gerador, então a gente tem aí que o U é igual ao nosso Φ. Vamos fazer um Ezinho mais bonito aqui, né? Epsilon, né? Epsilon menos R vezes I. Bom, o Epsilon a gente tem que é o nosso Φ, ok? Que é a nossa força eletromotriz. Então a tensão aqui da nossa bateria vai ser 16 menos o R. Quanto que é o R? Foi o que a gente acabou de calcular, que é a resistência interna dele ali, vezes a corrente, que é 2 ampere. Então, a nossa tensão aqui vai ser igual a 16 menos 6. O nosso U aqui vai ser igual, então, a 10 volts. Acabou aí, professor? Não. Ele está querendo a potência útil fornecida ao circuito, ok? Ele quer o PU, né? Vamos escrever aqui, ó, PU. Então, a potência útil é igual ao I vezes U, ok? Então, a nossa potência útil vai ser igual ao I, que é a corrente, 2 ampere, vezes U, que é a tensão ali, então, do nosso gerador, que é 10 volts. Portanto, então, a nossa potência útil é igual aí a 20 watts. Ok? Chique? Vamos lá para o próximo, então? Ok? Vamos lá, então? Vamos para o nosso terceiro, né? O 9 aqui da apostila, então. Vamos lá. Então, ele está perguntando lá. O circuito a seguir é formado por uma bateria de força eletromotriz, né? O nosso Φ, de 24 volts. E resistência de 2 ohms. Ok? É o nosso R, porque é a resistência interna lá. Ligados a uma única resistência elétrica, que é aquela de 6 ohms, ok? Que seria o nosso R. Determine a corrente que atravessa a bateria, a DDP e os polos, entre os polos da bateria e o rendimento da bateria. Bom, segundo a lei de Pauli, então, a gente pode definir, ok? Que o nosso resistor aqui, ele vai ser o quê? O nosso R vai ser igual ao R mais o R, ok? Então, a gente vai ter aqui um resistor de 2 mais 6, que a gente vai ter um resistor do nosso circuito aqui, então, de 8 ohms. Tudo bem? Ok? Vamos lá, então. Primeira coisa aqui, a gente vai achar a intensidade da corrente, tá? Que é a letra A que ele está pedindo. Então, como que a gente vai escrever, né? U é igual a R vezes I. Tá? Então, o U aqui a gente já tem, que é ali o 24 volts. O R nós temos agora que é 8. Vamos achar o I. Então, o I vai ser igual aí a U dividido por R, ok? Então, U, que é 24, dividido aí por 8. Então, a gente vai ter aqui um I igual a 3 amperes, ok? Então, a corrente que atravessa a bateria aqui é 3 amperes. Bom, agora ele está pedindo a DDP entre os pontos da bateria, tá? Então, para a gente descobrir aí essa DDP entre os pontos da bateria, a gente vai utilizar então a equação do gerador, ok? Que U aqui é igual ao Epsilon menos
o R vezes o I, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui o U vai ser igual ao E, o epsilon, que é o nosso FEM, né? A força eletromotriz, 24, menos o R, que é 2 ohms, vezes a intensidade da corrente, que é 3 ampere. Bom, aqui a gente vai ter então que o nosso U é igual a 24 menos 3 vezes 2, 6. Então a gente vai ter um U igual a 24 menos 6, 18 volts. Ok? Tudo bem? E agora ele está pedindo o rendimento, né? Então vamos marcar aqui, ó, só um minutinho. Ó. Letra A, né? A nossa letra B. E agora aqui então a letra C. Ele está pedindo o rendimento. Então o rendimento é o nosso N aqui. Ele é dado por U sobre E. Então qual que vai ser o U? É 18 volts. Então vai ser 18 dividido por E, que é nosso FEM, né? Igual a 24. Portanto, vai ter um rendimento aí de 0,75, que vai ser igual a 75%. Ok? Chique? Vamos para o próximo? Chique? Vamos lá? Vamos lá então. Exercício 11 aqui, né? Acho que é o quarto. No circuito esquematizado, temos uma bateria de força eletromotriz E, né, epsilon, igual a 6 volts, que é o nosso FEM. A resistência interna desse gerador, ok, é de 0,50 ohms, que seria ali o nosso R1. E 3 resistores de resistência R1 igual a 30 ohms, R2 igual a 10 ohms e R3 igual a 2 ohms. Vamos lá, então aqui ó, a gente tem um R3 aqui então, igual a 2 ohms. Temos um R2 aqui de 10 ohms. Temos um R1 aqui de 30 ohms. E aí aqui dentro, ok, do gerador aqui, então tem o nosso FEM aqui de 6 volts e a gente tem aqui então também, ok, um Rzinho aqui igual a 0,50 ohms. Bom, então a corrente elétrica em ampere passando por R1 e a potência em watts passando em R2 valem respectivamente. Bom, então para a gente calcular aqui a resistência, a corrente do nosso circuito aqui, a gente precisa primeiramente fazer o resistor equivalente aqui no caso, tá? Então a gente tem aqui ó, uma ligação em paralelo e com esse aqui, né? Então temos uma associação mista aqui. Então primeiro a gente vai achar aqui o resistor equivalente entre esses dois que estão ligados em paralelo, depois a gente vai somar aqui, né, com esse R3 que vai ser o nosso, vão ficar em série, ok? E aí a gente vai poder achar o resistor equivalente. Bom, então vamos chamar aqui, ó, esses dois aqui de R4, tudo bem? Então a equivalência de R1 e R2 vai ser o nosso R4. Então a gente pode escrever aí que 1 sobre R4 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, como nós temos somente 2 resistores, ok? A gente pode fazer multiplicação e soma, ok? R1 vezes R2 em cima, R1 mais R2 embaixo. Então o nosso R4 aqui vai ficar igual, ok? A R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Bom, quanto que é o R1 então? É 30 vezes o R2, que é 10, dividido por 30 mais 10. Portanto, aqui a gente vai ter 300 dividido por 40.
Então, o nosso R4 aqui, ok? O nosso resistor 4 vai ser de 7,5 ohms. Tá? Então, agora, ó, já que nós achamos um resistor aqui equivalente ao R4, a gente vai, né, ligado aqui em série com o R3, tudo bem? E com o Rzinho aqui também, né? Segundo a lei de Poliet lá, os três estarão ligados em série. Tá? Então, vamos achar agora aqui, então, o nosso resistor equivalente, que é igual, então, ao R4 mais R3 mais o Rinho do nosso gerador. Então, a gente vai ter aqui um resistor equivalente igual a 7,5 mais 2 mais 0,5. Portanto, então, o nosso resistor equivalente vai ser igual aí a 10 ohms. Tudo bem? Bom, calculando então aqui o nosso resistor equivalente de todo o nosso circuito, a gente vai encontrar o que agora? A corrente dele, a corrente total dele. E como que a gente vai calcular isso aí? Então, a gente tem a fórmula lá que U é igual a R vezes I. Tá? Quanto que é o U do nosso circuito aqui, então? É 6 volts. Tá? Então, aqui, 6 é igual ao R, que nós acabamos de calcular, vezes o I. Tá? Portanto, aqui, então, o nosso I vai ser igual a 6 dividido por 10. O I vai ser igual, então, a 0,6 ampere, tá? Então, 0,6 ampere é a corrente total aqui do nosso circuito, tá? 0,6 ampere. Bom, agora o que a gente precisa, então? A gente precisa saber a corrente passando por R1, ok? Então, o R1 está aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Tá? O R1 está aqui. A gente precisa saber, então, qual que é a corrente que passa aqui no R1. Deixa eu só colocar aqui para o lado aqui. Bom, deixa eu deixar para ver um pouquinho o circuito aqui para a gente facilitar as nossas contas aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente tem que achar a tensão no nó aqui, então, ok? Bom, então, de acordo com a fórmula, né? U é igual a R vezes I. Tá? Então, a tensão ali, qual que é a resistência? É 7,5 ohms vezes a corrente. Qual que é a corrente? 0,6 ampere. Então, a gente vai chegar ali, o circuito vai chegar com uma tensão ali de 4,5 volts, ok? Bom, para a gente saber então aqui, a corrente elétrica passando por R1, ok? A gente vai ter aqui a mesma fórmula, né? U é igual a R vezes I, bem? Qual que é a tensão aqui, o U agora? 4,5, que é igual ao R. Qual que é o R aqui? O R1, 30 ohms, vezes o I que a gente está querendo. Portanto, né, dividir tudo por 30 e vai ser igual a 4,5 dividido por 30. Isso implica que o nosso I ali, vamos chamar aqui de I1, ok? Desculpa, I1, I1. Portanto, aqui o I1 então vai ser igual a 0,15 ampere. Chique? Então, a gente tem aqui ou esse, lá, a letra A ou a letra B, 0,15 ampere. E agora ele está pedindo a potência dissipada em R2. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui. Vamos calcular a potência agora dissipada. Então, a gente tem a potência dissipada em R2. A gente pode calcular ela pela fórmula da tensão ao quadrado dividido pela resistência, ok? A tensão aqui é 4,5 ao quadrado dividido pela resistência ali, que vai ser 10, ok? Portanto, ali a gente vai ter uma potência dissipada igual a 2 watts.
Chique? Ok, tranquilo? Vamos para o próximo? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para o último exercício, então? Bom, a figura a seguir nos mostra 3 pilhas, cada uma delas de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna 1,5 ohms, associadas em paralelo e ligadas a um resistor de 9,5 ohms. Então, ele está perguntando, determine a força eletromotriz e a resistência interna da pilha equivalente à associação. Bom, muito importante aqui, ó, porque se nós temos, ok, essa associação de geradores em paralelo, eles têm as suas características, tá ok? Primeira coisa, tá? O FEM equivalente dele. O que é o FEM equivalente, tá? É o nosso Ezinho, o epsilon, né? Ok? Ele vai ser, o epsilon equivalente é igual ao epsilon, porque como nós vimos, por ele estar ligados aqui em paralelo, tá? Ele sempre vai ser 1,5 volts. Então, ele vai mandar, por exemplo, para essa resistência aqui, sempre 1,5 volts. Tá? Então, portanto, aqui, a nossa força eletromotriz equivalente aqui vai ser igual a 1,5 volts. E ele está perguntando, então, para a gente também qual é a resistência interna da pilha equivalente, tá? Então, equivalente também aí é relacionado aos 3. Bom, o REC aqui é igual a R dividido por N, tá? Onde, então, o R vai ser a resistência interna, também, tá ok? Todas iguais. E o N, o número de resistências. Então, a gente vai ter aqui que 1,5, tá ok? Que é ali a resistência de 1,5 ohms, dividido por 3, que é a quantidade de resistores que a gente tem, né? Ou melhor, de geradores. Que isso vai ser igual, então, a 0,5 ohms, ok? Então, a letra A aqui, a gente tem que a força eletromotriz, 1,5 volts, e a resistência interna, 0,5 ohms. Vamos lá, letra B. Ele está querendo agora a intensidade da corrente elétrica através do resistor, ok? Então, através desse resistor aqui de 9,5 ohms. Bom, então, agora o que a gente precisa calcular então? A intensidade da corrente elétrica através do resistor. Olha, muita atenção agora, tá? Porque, ó, a gente tem aqui, certo? Que a nossa tensão do nosso circuito aqui é 1,5 volts, ok? E a gente tem que a resistência, qual que é? Que chega aqui, não é o 9,5, tudo bem? Não esqueça lá do Euler. Ela vai ser igual, a nossa resistência vai ser o Rão mais o Rinho de dentro aqui do nosso gerador. Então, o R aqui vai ser 9,5 mais 0,5. Tá? Então, a gente está falando, ó, de intensidade da corrente elétrica através do resistor, a gente tem que imaginar aqui, então, todo o nosso circuito. Então, nós teremos aqui um R de 10 ohms. Bom, colocando na fórmula ali, então, certo? U é igual a R vezes I. O nosso U aqui, então, é 1,5, que é igual a 10 vezes I. Dividindo tudo por 10, então, né? Portanto, a gente vai ter aqui que um I é igual a 1,5 dividido por 10. A gente vai ter uma corrente ali, então, de I vai ser igual a 0,15 amperes. Tudo bem? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui agora. Agora ele está pedindo para a gente a intensidade da corrente elétrica através de cada pilha. Vamos lá, galera. Bom, então aqui, ó, como a gente tem então que por eles estarem ligados em paralelo, I1 igual a I2 igual a I3, que é igual a I sobre N, tá? Então, como I é 0,15, tá? Dividido por 3, então o I aqui, portanto,
Portanto, o I vai ser igual a 0,05 ampere. Show? Beleza? Certinho então.